Muito bem, né? Salmo 51, vou ler versículos 9, 10 e 11. Amém? E diz o seguinte: esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Amém? Deus, eu te dou graças, ó Pai, eu glorifico o teu nome, tu és santo, tu és poderoso. Deus, em nome de Jesus, ó Pai, que o Senhor esteja falando conosco nessa noite, ó Pai, nosso coração possa estar quebrantado, voltado para o Senhor nessa noite, Pai, em nome de Jesus. Muito bem, né? Então, Davi escreve esse salmo, né, o Salmo 51, como uma confissão de pecados, um clamor a Deus, para que Deus pudesse o socorrer nesse momento de angústia, né, que ele havia pecado, mas como Davi ele é muito ligado a Deus, ele reconhece esse pecado e sabe que ele necessita da presença de Deus. E ele pede a Deus que o esteja socorrendo para que ele não fique abandonado, não fique sozinho. Um dos grandes exemplos, eu gosto de comparar, e lógico, né, Davi era um homem segundo o coração de Deus, com todos os seus defeitos, seus pecados e tudo mais. Nós também somos pecadores, talvez até mais do que Davi. Mas é o grande problema nosso que às vezes nós não temos essa condição, essa capacidade de chegar e reconhecer logo, né? Se bem que nesse caso que vamos chegar lá, não foi tão rápido assim, né, que Davi reconheceu. Mas ele entendeu que precisava do perdão de Deus, do favor de Deus sobre ele. Né? E ele escreve, como a maioria dos salmos de Davi, são nos momentos de angústia, de necessidade realmente. E como nós, né? Às vezes nós só lembramos que existe Deus quando realmente o negócio está feio, né? Quando está tudo bem, tranquilo, né? Sua vida financeira está boa, sua vida da sua família está tranquila, a gente nem lembra que existe Deus, né? Para quê, né? Nem precisa, né? Está tão bom que não precisa de Deus, né? Aí, de vez em quando, Deus dá uma sacudida na gente, realmente, para lembrar que ele existe, que é Ele que nós somos alguma coisa, que temos alguma coisa, vem dele. Então, ele faz isso providencialmente para nos lembrar. Né? Então, foi nesse momento de um duplo pecado de Davi, né? Adultério, assassinato que Davi havia cometido. Que ele teve essa necessidade, quando Deus pesou no coração dele para que ele reconhecesse que era Deus. Qual foi o pecado do adultério? Com Batseba, né? Foi lá, achou ela bonita, né? O cara, quando está desocupado, é terrível, né? Passeando no seu palácio, vê uma mulher bonita, resolve, né? Adulterar com ela. E aí, o resultado do pecado é pouco, né? Ela engravida, e aí, né, a história, e ele manda matar o marido dela, porque o marido dela era mais fiel do que ele, não quis ir lá deitar com ela, porque estava em guerra. E o pecado tem essa capacidade, né, de você vai se envolvendo, vai piorando cada vez mais a situação enquanto não é confessado. Então, Davi, nesse momento de duplo pecado, adultério, assassinato, e ele vai tendo essa dificuldade de andar, de prosseguir com Deus, né, e aí vai tendo essa dificuldade, porque Davi já tinha adquirido uma condição não só de um grande líder, mas como profeta também em Israel. Ele era sacerdote, profeta, rei, Israel, então ele tinha um nome muito grande, até hoje, né? Se falar um rei lá para os judeus, ele vai falar Davi. Se falar um profeta, logo vai falar Elias, né? Um grande legislador, um grande líder, Moisés. Então esses nomes não vai sair da mente dos judeus facilmente. E Davi tinha adquirido então esse grande nome. E o reino dele estava tendo dificuldade justamente porque ele havia pecado, mas não era só o fato de pecar, mas era o fato desse pecado ter o distanciado de Deus. Nós pecamos, né, eu costumo falar, infelizmente nós vamos pecar. O pecado em si, lógico, tem suas consequências, tem sim, o salário do pecado é a morte, mas o grande problema não é nem o pecado em si, é a falta do pedido de perdão, de confessar a Deus, porque aí Deus vai lá e resolve. Deus vai lá e resolve, como resolveu com Davi. Não é que eu estou dizendo que você deve sair pecando, né?
Deveríamos evitar o máximo possível, né? Se ficar sem pecar, infelizmente, não vamos conseguir. Só quando estivermos na glória eterna junto com Deus. Amém, aleluia, né? Glória a Deus, né? Porque Ele vai nos levar a essa condição um dia. Mas até lá, muitos pecados nós podemos evitar. Deus dá jeito, dá, perdoa, mas até lá, ou até algumas coisas vão ter essas consequências, sim. Como foi com Davi, Deus perdoou, resolveu, teve consequência. Davi teve um momento difícil. A criança, fruto do adultério, veio a falecer, não prosperou a vida daquela criança. Tudo é consequência do pecado, que ele vem e traz suas consequências. Deus perdoa, né, dá uma direção e segue, né? E Davi, então, uma análise dele do pecado dele, ele sabendo que seria descoberto, né, ele faz toda aquela as maracutaias ali para que o marido Betseba, Urias, viesse a morrer, e Davi fica cada vez pior, né? E no Salmo 32, né, ele registra, né, como sendo um período terrível, né? Ele mesmo fala, quando ele encobriu os pecados, né? O Salmo diz o seguinte, né, o verso, uma parte dele: quando eu guardei silêncio, ou quando eu me calei, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo o dia. Ou seja, quando ele calou, estava se envelhecendo, ou seja, dói, os ossos da gente dói. Sabe quando chega aquela angústia em você, que parece que seu corpo todo dói? Quando você se sente incomodado com algo que você fez que não deveria ter feito, graças a Deus que você sente assim, porque Deus tem interesse em você. Deus te constrange, você tem essa condição, o Espírito Santo te constrange. Terrível é aquela pessoa que dia após dia está no pecado e continua e vai e está de boa, não sente nada, porque Deus não tem interesse nele. Isso é triste. Então, mas Davi não se sentiu só culpado, ele entendeu que deveria fazer algo. Né, tive pesquisando, foi aproximadamente 1 ano que ele ficou ali, naquele pecado, sem confessar, sem lançar, e aquilo estava doendo nele, ele estava se sentindo incomodado. Então, e Deus, já percebendo, sabia que Davi estava em dificuldade, enviou o profeta Natã para ir lá conversar com Davi. Então, Davi imediatamente, quando o profeta vem e conversa com ele, ele reconhece o pecado, confessa esse pecado e se propõe a mudar o rumo, a consertar a sua vida, a voltar aos caminhos de Deus. Aí Deus o perdoa. Lógico, como eu disse, a consequência foi a morte daquela criança, mas Davi se levanta, ali as pessoas com medo, né, quando a criança ainda estava viva, ele lá, prostrado, jejuando. A criança morre, ele entendeu que não teria como ele fazer mais nada, a não ser glorificar a Deus. E foi isso que ele fez, e Deus reverte aquela situação. Mas diante de tudo isso, que é o que eu quero dizer? Em primeiro lugar, o clamor, o pedido de perdão, de socorro de Davi, né, no verso 9, quando ele diz: esconde a tua face dos meus pecados. Ele simplesmente olha para Deus e fala assim: Senhor, não olhe para os meus pecados. Não que Deus não tivesse a condição de ver aquilo que tinha acontecido, até porque pelos atributos de Deus, da onisciência, da onipresença, não teria como Deus não tivesse visto o pecado de Davi. Mas o que ele fala quando ele diz assim: esconde a tua face dos meus pecados, não olhes com severidade, não aplica um juízo tão severo para comigo. Ocultas os pecados, esqueça, né? Lance lá no mar de esquecimento, esqueça esse pecado, e vamos continuar aqui junto. Eu ousaria dizer, né, que a nossa amizade, né, nosso relacionamento íntimo, porque ele, sim, Davi, tinha um relacionamento estreito para com Deus. Ele falava com Deus constantemente, era ouvido e ouvia a voz de Deus. Então é isso que nós precisamos fazer. Vamos pecar? Vamos. Mas volte para Deus, confessa: Senhor, oculta sua face do meu pecado, não coloque os meus pecados à luz do seu poder, porque será esclarecido. E o Senhor não vai, Davi olha para Deus: não olhe com tanta ira para o meu pecado, mas das tuas multidões de misericórdia, eu clamo ao Senhor. É isso que nós precisamos aprender com Davi. A olhar, identificar que nós realmente pecamos,
confessar o nosso pecado e não ficar, né? Eu gosto muito de falar disso, desde quando aprendi sobre isso, que nós não devemos lidar com a culpa. O nosso erro, muitas vezes, é de lidar com a culpa, ficar se sentindo culpado todos os dias. Eu estou pecando, até reconhece o pecado, mas fica ali remoendo aquela culpa, né? O inimigo que gosta disso, né? De lançar na sua cara todos os dias que você é culpado e você, né, mais uma vez cai e aí fica aí remoendo a sua culpa. Não, faça como Davi, reconheça o pecado, vai lá, confessa e fala: Senhor, pequei contra ti. Me perdoa, levanta, sacode a poeira, né? Como ele fez lá, levantou, se limpou, foi lá e foi se alimentar, se foi se fortalecer para glorificar o Senhor. É isso que nós precisamos fazer. Se colocar diante de Deus, dizer que Ele é poderoso e falar: Senhor, não olhe para mim com tanta indignação, olhe para mim com seus olhos de amor, de perdão, porque é isso que nós precisamos. Do perdão de Deus. Para acusar, tem muita gente, né? Tem o inimigo, tem as pessoas à nossa volta, né? Para nos acusar. Viver como pessoas que amam a Deus, do momento que você fala que é crente, as pessoas estão te olhando. Ainda que talvez você não perceba, acontece tantas e tantas atrocidades lá no mundo, lá, né? Normal, né? Digamos aí, vamos dizer, né, Fábio? Vamos tentar não ser pego nos nossos exemplos, né? A pessoa lá adultera e tal, é o cara, né? Quem não é crente, né? É o cara, né? Não vamos usar as palavras tão do mundo que vai ficar feio, né? Mas se namorar com muitas e muitas mulheres, é o cara, né? Isso aí, né? É o tal. Mas deixa um crente ir lá. Falou assim: mas o cara diz que não é crente? Né, ela está traindo a esposa, né? O cara está aí, diz que é crente, né? Aí vai para a igreja, põe uma biblinha debaixo do braço, veste uma roupinha, se bem que no meio batista nós não usamos muito, né? As vestimentas não é que define o crente, quem define é a sua conduta, né? Lógico que vestir de forma adequada, né? É sempre bom vestir de forma elegante, né? E acredito sempre que o dia de vir para a igreja, até a gente precisa de pôr uma roupinha melhorzinha, né? Se você vai para uma festa lá no mundo, você não se arruma bem arrumado? Não arruma? Você vai num casamento lá de uma pessoa lá, sei lá onde, ou em alguma coisa, você não vai todo assim bonitinho e tal. Por que vai vir para a igreja para louvar a Deus, você não pode vestir um pouquinho melhor, né? Deveria, a gente deve pensar isso. Às vezes a gente critica a pessoa que quer andar todo engomadinho, mas a gente esquece que a gente vai vir, né, diante do Senhor, né, na casa do Senhor. Não é assim que a gente fala, que vem na igreja a casa de Deus? Então, eu sou de acordo que você venha assim, um pouquinho mais bem arrumado, não só o dia de ceia, né, mas os cultos. Mas voltando aí. Então Davi, ele se apresenta, e nós devemos apresentar dessa forma, diante de Deus, né? Não como uma pessoa lá que você é o cara lá no mundo, mas aqui, você está em evidência. Quando você peca, as pessoas vão te olhar, vão te acusar. E às vezes nós cedemos a essas acusações, damos mais crédito à acusação, e às vezes até de forma justa, merecida, mas nós esquecemos do perdão de Deus. Davi foi acusado e era visto, com certeza as pessoas que estavam ali em volta perceberam, e às vezes não podia falar abertamente do rei, né? Com medo da repressão, afinal era o rei. Mas com certeza elas conversavam entre si, falando assim: o exemplo do rei, ou o exemplo do homem que Deus colocou sobre nós. E assim também, às vezes nós falamos: o exemplo que esse crente nos dá. Mas Davi, de forma correta, vai lá, pede perdão para Deus. E é isso que nós devemos fazer. Quando nós pecamos, quando nós erramos, de lá diante de Deus, fala: Senhor, eu pequei realmente. Foi terrível o que eu fiz, mas perdoa. Traga de volta até o Senhor, para que eu possa andar juntamente com o Senhor. E abra o coração. Dos grandes virtudes de Davi era justamente isso, de não se envergonhar. Davi expressava a sua alegria. Lembra lá quando ele estava retornando a arca para Jerusalém, ele cantava, ele pulava, e ele demonstrava o seu louvor a Deus corporalmente, né? Não com falta de pudor, né? Porque Davi, naqueles momentos, ele estava esculachando de forma geral, mas com toda a força do seu corpo,
né, de forma decente, mas ainda assim, de forma, diria até inusitada, mas ele demonstrava. Mas quando ele estava errado, ele demonstrava isso. Os seus servos, os súditos lá do seu palácio, do reino lá, eles percebiam isso de Davi. Sabiam que Davi estava triste, estava entristecido pelo seu pecado, e ele confessava isso de forma pública. De forma que as pessoas à sua volta percebiam que ele estava com o coração quebrantado diante de Deus. Então não é vergonha eu confessar meus pecados, expressar minhas emoções diante de Deus. Não para aparecer. Ele não fazia aquilo lá para que as pessoas sentiam pena de Davi, que Davi agora isso ou aquilo. Não. Ele era sincero no seu coração, ao ponto de deixar isso transmitir para as pessoas à sua volta. A intenção dele não era impressionar as pessoas. Era sim engrandecer o perdão de Deus sobre a vida dele. Demonstrar que Deus era poderoso na vida dele. Que somente Deus poderia resolver a situação que ele estava. E em segundo lugar, então, para que Deus, diante desse clamor de Senhor, não olhar para os pecados, mas seguindo aí no versículo 9, então 10, né, percebemos que há uma necessidade de limpeza nas nossas vidas, de Deus vir lá e purificar. Quando ele diz assim, cria em mim um coração limpo. Então Davi, ele, lógico, ele não pediu a Deus, Deus, transforma meu coração. Mas ele quis usar o verbo de criar, tipo nada, assim, ele falou assim, eu não sou nada, eu não tenho um coração assim, mais ou menos que adora a Deus. Porque às vezes nós caímos nessa cilada, né? De achar que eu sou um crente assim, não sou perfeito, mas sou mais ou menos, né? Eu faço isso, faço aquilo, vou na igreja todos os cultos, eu sou fiel no dízimo, no dia da ceia eu vou, eu não falo muito dos irmãos, só um pouco, né? Não falo muito. Então eu tô com um coração mais ou menos, né? Deus só melhora aqui, melhora ali. Não, Davi logo foi radical, né? Falou assim, criar é do nada, que eu não tenho. Ele quis falar para Deus, Deus, eu não tenho um coração bom, não tenho um coração mais ou menos que te serve. Eu tenho um coração sujo, tenho um coração pecador. Então, cria em mim um coração limpo. Talvez pode ser, você falar assim, pastor, mas não é muita pretensão pedir assim, cria um coração puro, limpo, né, já que o homem é pecador. Mas essa era a intenção de Davi. Reconheceu o pecado e falou assim, eu quero mudar. Deus, cria em mim, me dá um coração puro, me dá um coração limpo, para que eu possa realmente te amar de verdade, para que realmente eu possa te servir com interesse de coração, com sinceridade. É isso que nós precisamos, né, de pedir a Deus, que Deus nos dê esse coração limpo, sem maldade, sem ressentimento, que entregue por inteiro. Não só até onde eu quero, só pelas metades, como diria lá na roça, né? Só um pouco, só até onde eu quero permitir, mas ele é sincero. Porque ele entendia que somente com Deus Todo-Poderoso que poderia purificá-lo, ao ponto de dar um coração novo, um coração limpo. Ele entendeu tanto a maldade que ele havia feito naqueles dias, naquele tempo, que ele precisava purificar por completo. Ele entendeu, ele percebeu a gravidade do que ele havia feito. Na hora, né? E aí, com exceção da Aline, que quase não peca, né, Aline? Né? Mas nós, né, todos, quando nós pecamos, né, sentimos o peso do pecado, a dureza que é esse pecado. Como eu disse, você não sente, então você não faz parte com Deus. Nós entendemos que é necessário ser eliminado aquele pecado das nossas vidas, senão nós não vamos dar conta de prosseguir. Desde quando eu comecei a frequentar a igreja, eu tive essa necessidade. Eu ia antes de vir para a igreja, né, desde os tempos de escola, né, às vezes caía engarranchado. Às vezes coisas simples e outras coisas mais sérias. Né, se eu não desse conta de entender aquilo, não prosseguia. Né, parava, né, quantas vezes lá nos tempos de Cirilândia, lá no grupo escolar, né, era um colégio, era um grupo, né, para vocês não eram mais novos, não sabem o que é isso, né? Mas estudei em grupo escolar, né, que tinha lá, não chamava nem de colégio. Né? Aí enganchava na coisa, professor, peraí, não entendi, não vai ter jeito de prosseguir. Os outros olhavam assim, mas como assim não entendeu? Eu falei, não entendi. Se eu não entender, eu vou ficar o resto da aula só pensando nisso, não sai do lugar, né?
sei se alguns de vocês talvez seja mais esperto do que eu, não para com pouca coisa. Mas quando eu vim para a igreja também foi assim. Até no momento que Deus me chamou, né? É isso, eu tenho que entender se é realmente isso. Eu vou deixar a religião que eu estou e vou para outra, é isso mesmo? Eu quero entender. E Deus me deu a resposta que era afirmativa. Não que eu merecesse, mas que Ele me escolheu, me trouxe para isso. Então é isso que Davi faz. Dá um coração novo, que agora, da agora para frente, é vida nova, é melhoria de vida, é um comportamento diferente. Até porque se estivesse dando certo, como eu disse lá no início, nós não precisávamos de Deus, né? Se desse certo do meu jeito, estava tranquilo. Mas nós entendemos que não dá certo. E é isso que Davi entendeu. Não dá certo, o negócio está difícil. Até meu reino está em jogo se não mudar. Se Deus não me mudar. E nós precisamos, então, pedir isso a Deus, que crie em mim esse coração limpo. Ó Deus, né, que essa palavra, como eu disse, de criar, realmente Ele quis usar ela de propósito. Do poder divino que criou. Como Ele criou o céu, a terra, né, do nada, até que criou pelo meu poder, pela minha palavra. E é isso que nós precisamos pedir a Deus. Criar em nós então, esse coração limpo. Não esse coraçãozinho meia boca nossa aí, né? Duro, amargo, ressentido, incapaz de deixar Deus agir dentro dele. E nós precisamos seguir. Então essa ideia, né, de criar uma nova substância. Não é transformar, não é moldar, né? O João tinha aquelas massinhas de modelar lá, você pega, pai, assim, você cria uma, tá? Mas não, transforma ela, você ajeita uma coisa daqui, outra dali. Não, mas é de criar, novo, fazer novamente, refazer. Né? Me lembra lá de Jeremias, quando foi ao oleiro, né? De quebrar o vaso que não estava com defeito, refazê-lo, até ficar do jeito que o oleiro queria. Falar assim, agora sim, agora está do meu jeito. É isso que Deus quer de nós, né? Até ficar do jeito dele. E quanto mais nós resistimos, quanto mais nós esperneamos, mais demora, mais doloroso é o processo, né? O que nós precisamos entender é aquele velho ditado, né? Aceita que dói menos, né? Se entrega logo, né? Para que resistir? No final não vai ficar do jeito de Deus? Pelo menos para mim, eu quero que seja do jeito de Deus. Do meu jeito eu não quero não, que do meu jeito é péssimo, é ruim, né? Eu sou perverso, eu não presto, então do meu jeito não vai dar certo. Então, aceita logo, se entrega a Deus, pede a Deus logo para criar de novo, para renovar. Quando ele diz, renove em mim um espírito reto. Ou seja, então é a disposição, né, de se entregar a Deus, de ter esse temperamento moldado pelo Senhor, ser constante naquilo que Deus tem para nós. Então, esse espírito reto, de você andar segundo o propósito de Deus. Tudo que é reto, né? Para você que dirige, quando você pega uma estradona reta aí, o negócio rende a viagem, né? Reto, menos problema, menos dificuldade. Quando você vai para Minasul, você vê, quem já foi em Minasul? Ali não é um caminho reto, né? O que tem lá é curva, subida, descida, né? Chega ao ponto dos caminhoneiros brincar que é aqueles bitrem, que faz na curva assim, você vê a placa da última carretinha lá, tanta curva que tem. Não é um caminho reto, né? É os exemplos que acabam com a gente, né, Fábio? Não esqueça do Fábio, os exemplos. Mas, que criar reto? O mal reto aqui é retidão de caráter, de pureza, de caminho com o Senhor, de que agora para frente eu vou ouvir e obedecer à voz de Deus. Porque nós, em primeiro lugar, nós temos dificuldade em ouvir a voz de Deus. E muitas vezes nós ouvimos, nós não obedecemos. Que obedecer, tem uma coisa difícil é obedecer, não é? É difícil. Está falando é assim, desse jeito, mas eu não quero. Obedecer não é fácil obedecer. Os que vieram ontem viram minha mãe, ali, velhinha já, né? Custando andar, hoje a gente tem que quase carregar ela. Mas ela deu umas tacas em mim de vez em quando, né? Mas eu reconheci. E ela batia e falava, não espancava, ela educava. Eu não sou contra dar uns corretivos de vez em quando, eu sou contra espancar. Espancar é uma coisa, né? Você bate sem noção, machuca, ela dá umas varadas de vez em quando e fala assim, um dia você ainda vai entender e vai me agradecer por ter te corrigido.
Graças a Deus, já cheguei nela, já reconheci. Falei, muito bem, meu irmão, muito obrigado. O senhor ter colocado de castigo, ter dado umas varadas, né? Deu caráter, deu educação, deu formação adequada, né? Ela ensinou o caminho que deveria andar. E é isso que, né, num grau, né, incomparável, né? Com minha mãe, é Deus que nos ensina, nos corretivos que Ele nos dá. Justamente para isso, para nos dar um espírito reto, um caminho direito junto com Ele. A vontade de Deus é que Ele não precisasse dar provações na nossa vida, dar uns corretivos de vez em quando. A vontade de Deus é que você andasse num caminho reto junto com Ele. Andasse como Enoque andou em pureza de espírito com Ele, ao ponto de Deus falar assim, não, esse mundo aqui não merece Enoque, vou levar ele para mim, para ele estar na minha presença constantemente. Essa era a vontade, não é a vontade de Deus para conosco. Mas a nossa dificuldade de ouvir e de obedecer a voz de Deus, aí ele precisa aprender um corretivo. Como eu disse, né, num grau incomparável ao da minha mãe, ele vai falar, um dia espero que você chegue diante de mim e reconheça. E esse reconhecimento é o que Davi fez, de se prostrar diante de Deus e confessar o pecado. Fala, Senhor, eu pequei. Mas, Senhor, eu sei que o Senhor é misericordioso. Sei que o Senhor é um Deus que perdoa. Me perdoa. E agora, crie em mim um coração limpo, renova em mim um espírito. Aquele espírito que o Senhor me deu, o espírito limpo, puro, mas que eu estou manchando com os meus pecados, estou manchando com a minha falta de obediência, a minha falta de prazer de estar diante do Senhor, mas renova ele, muda ele novamente, limpa ele novamente, para que possa voltar lá no original, da forma como deve ser. E isso é grandioso para nós. Então essa palavra renovar, ela significa fazer de novo, fazer algo novo, produzir um novo ser. E é isso que Deus faz. Quando Ele nos chama, quando Ele nos converge a Ele, ou nos converte a Ele, que Ele nos dá o Espírito Santo, justamente para nos renovar, para dizer, tu és uma nova criatura. Você agora não está mais destinado ao inferno, mas eu te transportei lá do império das trevas para um reino de luz. Isso é bonito de se falar, né? Parece até poético, mas muito mais lindo ainda é de viver. Sei que, né, até chegar a esse ponto, nós vamos estar aí capengando daqui, dali, mas no final do processo nós estaremos restaurados. E restaurado é muito mais do que reformado. Né, que você que faz aí os pedreiros ou construtores, como diria o falecido Hildo, né? Reformar, você vai lá e reforma a coisa, aí fica uma, né, como diria a Aline, né, uma reforma ali, né, no seu painel, ficou uma rachadura lá, que a Aline olha para ela todas as vezes e fala, não deveria ter, né? Mas quando é restaurado, volta ao processo, ao estado inicial. O restaurar, deixar como ele era no original. Então, isso que Deus faz. A nossa origem lá de filhos amados de Deus, como filhos de Deus, é sem mancha, sem pecado, sem rachaduras. Aí quando nós só queremos fazer uma maquiagem, uma reforma, vai ficar uma coisa aqui, outra coisa ali. Você nunca vai reformar e ficar igual era quando ela estava novo. Sem chance. Mas quando você é restaurado por Deus, aí sim, você vai ser transformado novamente. Sei que aqui neste tempo, dificilmente vai chegar, vai estar no estado como deveria, mas a nossa firme esperança é que na eternidade, sim, nós estaremos restaurados por completo. Mas aqui mesmo nós podemos experimentar um pouco dessa restauração e vivê-la na plenitude daquilo que nos é chamado e permitido a fazer. E em terceiro lugar, no verso 11, nós vemos a necessidade da presença de Deus. Porque sem a presença de Deus, nós não seremos limpos. Sem a presença de Deus, nós não sentiremos o amor dele ao ponto de entender que nossos pecados foram esquecidos por Deus. Ou seja, então é a presença de Deus que muda tudo. Sem a presença de Deus na sua vida, você não é nada. Não tem como.
né? Nós só seremos mudados, transformados diante da presença de Deus. Que Davi fala o seguinte: não me lances fora da tua presença. Porque Davi tinha plena consciência: se Deus me lançar, me jogar fora da sua presença, eu estou acabado, estou destruído, aí eu não serei nada. Enquanto eu estiver na presença de Deus, tem chance para mim. Tem chance de eu ser perdoado, tem chance de eu ser renovado, do meu espírito ser fortalecido. Davi tinha essa plena convicção que ele necessitava da presença de Deus. Não só de falar, de estar aqui na igreja e levantar as mãos na hora do louvor, muito mais do que isso. A presença de Deus é constante. Você está todos os dias servindo, né, com os defeitos, com erros, com tropeços e quedas aqui ou ali, mas estar de pé, né? Estar pronto a deixar Deus estar trabalhando, estar moldando a cada dia. Então é a presença de Deus que muda tudo. Onde tem a presença de Deus, a alegria, né? Nós já cantávamos ali a música, onde há a presença de Deus, a alegria, o salto, né, de prazer, de alegria diante da presença de Deus. E ele fala: oh, Senhor, não me rejeite, não me abandones. Ele tinha essa certeza, essa convicção. Se Deus o abandonasse, realmente ele estaria abandonado. Na essência da palavra. Ele estava abandonado. Quer uma coisa triste? É abandonado. Se está abandonado, você vê o que choca as pessoas aí, a mídia, quando encontra lá uma criança abandonada, né? Não dá uma comoção? Lá indefesa, impotente, dentro de uma caixa, dentro de um saco de lixo, como já teve alguns exemplos por aí, realmente ele está abandonado. Você estaria morto se alguém não chegar lá, o recolher, o cuidar, levar dos devidos cuidados. É assim conosco. Nós não passamos de um recém-nascido, sem a presença de Deus, abandonado. Estaremos mortos rapidamente, destinados à escuridão, se não tiver a presença de Deus. Então clame para que Deus esteja presente na sua vida, né? Se você estiver longe da presença de Deus, você estará longe automaticamente das suas bênçãos. Nós não fazemos um ministério só sobre a bênção de Deus, mas seria burrice da nossa parte também não dizer que nós carecemos, nós dependemos da bênção de Deus nas nossas vidas. Ela que nos mantém de pé a cada dia, ela que é capaz de fazer com que nós estejamos aqui. Se não for pela bênção de Deus, vai falar para mim que a maioria das vezes que você está preparando, ou domingo, você pensando em vir para a igreja, que a vontade é de ficar quieto, de não vir à igreja. Eu constantemente vem à minha mente, eu poderia ficar quieto, né? Igual ontem mesmo, nós ficamos aqui, trabalhamos o dia todo e tal, preparando tudo, foi dormir já um pouco tarde, hoje cedo para vir para, levantar cedo para vir para a escola bíblica, dá aquela vontade, assim, ó, por um segundo vem na cabeça, né? Podia não ter escola bíblica, né? Para ficar até mais quieto em casa, descansar. Peraí, né? Mas tudo aquilo que nós fizemos ontem, fruto da bênção de Deus, foi Deus que permitiu. Então, é hora de vir, de renovar a força, falar, não, agora é que eu devo ir mesmo, né? De agradecer a Deus, de glorificar a Deus por tudo que Ele tem feito. E eu digo agora, né, na minha vida, né, tudo que Ele tem permitido que eu vivesse e vivo, né? Então, não me lance da tua presença. Ou seja, esse é um favor, é o cuidado de Deus. Nós dependemos do cuidado de Deus, dele estar nos guardando a cada dia. Senão, literalmente, nós estaremos perdidos. E ele diz ainda no verso 11, não retire de mim o teu Espírito Santo. Não retire de mim o teu Espírito Santo. Como eu disse, né, nosso ministério não é pautado, só vai ficar falando das bênçãos de Deus, nós falamos da justiça. Também não é pautado naquela coisa de expulsar demônios, aquilo e tal, né. Eu, particularmente, fui instruído assim, de quem tem o Espírito Santo, você não vai ficar possesso. Porque onde há o Espírito Santo de Deus, o espírito maligno, sujo, não vai adentrar. Então, se Deus retirar o Espírito Santo de mim, aí eu estou entregue à minha própria sorte, estou entregue à mão do inimigo, aí literalmente estou perdido. Então, clame a Deus todos os dias, como fez Davi. Se você tem o Espírito Santo, peça a Ele porque não retire o Espírito Santo de você. Porque é Ele que vai te guardar,
É Ele que vai cuidar de você. É Ele que vai impedir todo o mal venha até você. Agora, se você ainda não tem, aí clame a Deus para que te dê, né? Deus me deu o teu Espírito Santo, que eu já ouvi falar, né? O pastor lá, vai lá, um pastor fala, o outro fala. Já vi em algum lugar aí que o Espírito Santo é que nos conduz, Ele que nos consola. E é isso que Davi, olha que Davi não tinha nem o conhecimento, o conceito que nós temos hoje, né? Se bem que, aí tratando de Davi, pode ter, né? Ele tinha um entendimento muito mais do que nós hoje, né? Até, né, reformulando o meu pensamento, acredito que Davi tinha essa concepção, sim, de Espírito Santo na sua plenitude, de cuidar, de guiar. Não tinha, assim, a formação no mundo, da igreja, de forma geral, não tinha como nós temos como Consolador. Não tinha nessas palavras de Jesus Cristo, até porque Jesus Cristo, como homem, veio muito depois de Davi. Então, é essa a mensagem, a linguagem que Davi quer dizer. Nós necessitamos sempre da presença de Deus. Ou seja, não me lance fora da tua presença. Isto é, do seu favor, do seu cuidado. Daqui, não retire o seu Espírito Santo de mim, porque o seu Espírito Santo é Ele que santifica, é Ele que nos fortalece a cada dia. Então, a parte mais bonita dessa história é que Deus fez isso por Davi e pode fazer isso com todos nós. Talvez você não tinha lido ou tinha lido o Salmo 51, não nessa perspectiva, de que foi um momento que Davi entendeu o seu pecado, que ele confessou esse pecado, e que Deus o perdoou, Deus trouxe de volta, e Deus quer fazer isso conosco. Não leia o Salmo só por ler assim de forma corrida, só porque acha que é bonito lá, mas leia ele nessa perspectiva, do que Davi quis dizer. Davi simplesmente quis dizer que Deus é poderoso para perdoar. E o Espírito Santo nos conduz, nos diz isso hoje. Deus quer te perdoar. Mas para tanto é necessário, faz-se necessário que você chegue até Ele, confesse o seu pecado, exponha-se diante de Deus. Fala, pastor, mas o senhor não falou ainda há pouco que Ele é onisciente, sabe todas as coisas? Sim, Ele já sabe do seu pecado, né, muito mais do que você mesmo. Mas Ele quer ouvir de você, como fez Davi. Reconheça a grandeza de Deus. Reconheça o poderio de Deus, a capacidade que Deus tem de perdoar. E Ele vai te perdoar, vai te renovar o teu espírito, vai te dar um coração limpo, né, no tempo aceitável, no tempo que Ele determinar. E aí é com Deus, né? O que cabe a nós, até porque nós não damos conta de fazer mais do que isso, é de chegar diante de Deus e confessar e pedir perdão. Amém? E Deus vai fazer como fez com Davi, perdoar e restabelecer aquela relação bonita, prazerosa, como tinha antes. Deus, eu te dou graças, ó Pai, eu glorifico o teu nome. Pai, obrigado, Senhor, porque esse Deus, o Senhor é esse Deus acessível, esse Deus que nos chama de volta até o Senhor, um Deus que nos purifica, que nos dá um coração novo, um coração puro para te amar. Deus, Senhor, um Deus que perdoa, que reescreve a nossa história. Pai, em nome de Jesus, ó Pai, eu clamo ao Senhor, Pai, cada dia nos dá um coração limpo, ó Pai, renova o nosso espírito, ó Pai, e não retire de nós o teu Espírito Santo, ó Pai, e que os nossos pecados, ó Deus, sejam lançados no esquecimento. Pai, em nome de Jesus, obrigado, Deus, por cada dia, ó Deus, o Senhor está nos chamando à comunhão com o Senhor, Pai, em nome de Jesus, amém. Então, com a oração silenciosa, estamos encerrados, que Deus nos abençoe.